uma exceção para tudo, também acaba entrando. Muito bem. Pessoal, não esqueçam então dessa tabelinha, eu não coloquei todos, evidentemente, eu coloquei só os que realmente caem nas provas, você tem que saber isso, tá? Já fui bem, como eu posso dizer, raso aqui ao trazer para vocês esses essenciais. Vão fazer diferença, depois tu vai me agradecer. Bom, oi? Ai, é verdade, tá ótimo. Não, o reto não, não. É o resto, pessoal, isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno Luiz, obrigado. Sinal de que não pegou nos olhos, né? Exatamente, porque tá com uma visão muito boa, Bruno Luiz. Parabéns. Ai. Vamos ter que editar essa parte. Bom, enfim, tá aí. Queridos, bom, quando você tem azia, má digestão, você tá com, sabe, dificuldade ali para comer e se sentir bem, se sentir confortável, uma das formas para amenizar um pouco assim o seu desconforto é consumir um sal de frutas. Mas o que é um sal de frutas? Por que se eu tô com azia eu consumo um sal? Bom, porque os sais, eles não necessariamente sempre serão neutros. Eles podem ser ácidos ou básicos. Depende da força dos seus gelitores. Como assim? A força da base ou a força do ácido influi no caráter do sal. Por exemplo, esse sal aqui é um sal básico. E sabe por que ele é básico? Eu vou te mostrar. Quando ele entra em contato com água, ele faz isso aqui, ó. Na, porque são dois sódios, OH, que em água fica muito solto, se separa bastante, por se tratar de uma base muito forte. E ele forma H2, deixa eu colocar aqui para ti, desse jeito, CO3, que é um ácido bem fraquinho, não libera hidrogênio, e aliás, além de não liberar hidrogênio, ele acaba se quebrando e produzindo água mais gás carbônico, como a gente já conversou antes. Então, o que eu quero mostrar para ti com essa reação? Nessa reação aqui de hidrólise, ou seja, depois de ter colocado esse sal na água, e esses íons terem se misturados na água, você percebeu que aumentou a taxa de OH- aqui na água, na solução? Mas não aumentou a de H+. Isso significa que quando eu coloco esse sal na água, esse sal é capaz de aumentar o OH-. E como o OH- é o que indica uma base, esse sal em água, ele aumenta o caráter básico da solução. Portanto, esse salzinho aqui é um sal extremamente básico. E você vai usá-lo para amenizar a acidez, para amenizar sistemas que têm um pH muito baixo, ou seja, um pH de ácido, e assim por diante. A gente chama isso de hidrólise básica, ou seja, é um sal que quando entra em contato com água, produz um caráter básico. E aí tu te pergunta, mas e por que ele produz um caráter básico? É muito fácil, porque ele é feito por um ácido incrivelmente fraco, que é o ácido carbônico, e uma base incrivelmente forte, que é o hidróxido de sódio. Logo, o caráter da base do ácido, queridos, vai acabar influenciando no sal. Tá? Se o sal é feito por uma base forte e um ácido fraco, você sempre vai ter o predomínio do mais forte. Tá, olha só, eu entendi que se a base é forte, o sal é básico. Agora tem uma coisa que eu não sei. Como é que eu sei, olhando para o sal, se a base é forte ou fraca? É muito fácil. Você só precisa olhar o sal separadamente. Olha a primeira parte e a segunda. O cátion do sal, ou seja, o primeiro elemento, sempre vem da base e o resto do ácido. Se o primeiro elemento for de grupo 1 ou 2, a base é forte. Bases fortes são bases de grupos 1 ou 2. Então, por exemplo, se o sal começar com cálcio, sódio, potássio, lítio, ele veio de base forte. E se o ácido não for forte também, vai haver predomínio da base, então o sal vai ser básico.
Grava isso, porque no passado eu falei a mesma coisa, disse que ia cair um CaCO3, disse que ia ser com a agricultura e disse assim, que tu coloca isso no solo para basificar o solo. Se tu pegar a prova do Enem, tu vai ver exatamente essa questão. Não é mérito meu, é demérito do educador não informar isso para o aluno, porque cai todo ano, todo o ano. Então, uma questão que pode cair, grava essa, é fermento químico. Ah, quando coloca fermento químico no bolo, um químico ao fazer um bolo percebeu que o pH aumenta ou fica mais básico. Por que ao colocar fermento químico no bolo, o pH fica mais básico? É fácil, isso é o fermento químico. É porque o fermento químico vem de uma base muito forte e um ácido muito fraco. Se tem base forte e ácido fraco, o sal resultante é básico. Por que ele é básico? O professor explicou para você ali em cima. Porque quando ele interage com água e volta a ser a base, o ácido que os geraram, ó, a base é muito forte, então ela sempre fica solta, aumentando a taxa de OH- na solução. E o ácido, consequentemente, não. Tá, mas me dá um outro exemplo que eu achei muito ruim a explicação. Tá, vamos pegar o de baixo. O de baixo, em água, vai formar hidróxido de alumínio, que é um AlOH3, que é uma base muito fraca mesmo, e agora vem, presta bem atenção, olha ali, vai formar 3 ácidos nítricos. Então, se tu jogar essa naba em água, olha o que vai acontecer. Olha ali, querido. Vai aumentar horrores, a substância vai aumentar horrores a quantidade de H+. Por isso, esse é um sal, de caráter ácido. Porque ele veio de um ácido bastante forte, que foi o ácido nítrico, é um ácido super forte, e uma base incrivelmente fraca, que é a base de alumínio. Lembrando que bases fortes são bases dos grupos 1 e 2, o alumínio não é. Tá, professor, mas é que assim, ó, o que eu não consigo entender é, como é que eu vou saber que o ácido nítrico é um ácido forte? Ah, daí você tem que revisar um pouquinho aquela parte de força de ácidos. O professor passou no cardzinho de ácidos para você, tá ali no grupo. Se você não tiver condições de lembrar tudo, eu vou implorar para ti lembrar isso aqui, tá? São só 3. HNO3, então tudo que termina em NO3 veio de ácido forte. H2SO4 e o HX. Lembrando que o X, né, queridos, vem de cloro, bromo ou iodo. Tudo bem? Então, quando isso acontece, pessoal, você vai ter um ácido incrivelmente forte, o que vai gerar um sal com caráter ácido. O professor está muito burro. E quando os dois tiverem o mesmo caráter? Bom, vamos tentar então seguir a lógica da explicação. Se o caráter ele define qual vai ser, né, o tipo de sal, por exemplo, se o ácido for forte, o sal tende a ser ácido. Se a base for mais forte, o sal tem caráter básico. Agora, se tanto o ácido quanto a base tiverem a mesma força, predomina o caráter de quem? De nenhum dos dois. E se nenhum dos dois ganha, pensemos assim, o sal não pode ser ácido e ele não pode ser básico. Tem uma terceira opção? Neutro. Então, se der um fofo, que é forte com forte, ou der um fraco, né, fraco, os dois com os mesmos caráteres, o teu sal é neutro. Por isso que dizer assim, ó, que não come comida salgada que vai te dar azia, é mentira. Porque ó, sódio vem de base do grupo 1 e cloro é um ácido hidrácido forte. Forte com forte sai um neutro. Pode dar hipertensão, AVC hemorrágico, pedra nos rins, problema de vesícula, problema renal. Pode ficar bem tranquilo, tudo isso pode dar. Mas aqui, ó, azia, de jeito nenhum. Fica bem tranquilo. Tá? Então, queridos, não esqueçam, isso é tri importante. Eu sei que é chato, é uma decoreba sem tamanho, mas cai, pessoal. Por favor, não esqueçam. Então, vamos ligar agora os celulares, vamos fazer mais essa aquisição. Por favor, peguem aí os celulares, o iPhone 2 de novo, por gentileza, se manifeste, a Kathleen está ali, o iPhone 2, a Milene está ali, a Carol está lá, o Lucianus, iPhone, muito bem, está ali, e o iPhone, também sem nome, está aqui, está me rejeitando, agora me aceitou, vamos se aceitar, muito bem. Opa, está aqui a Luísa também, prontinho. Tudo bem?
Então esse é o card dessa parte. E agora a gente vai para o último momento, que é um momento muito importante e icônico da aulinha de hoje, que é o momento do caráter ácido e base. E é uma coisa bem interessante, pessoal, porque a gente vai fazer mais experiências. Hoje a aula é cheia de experiências. Eu vou mostrar para ti o seguinte: como é que eu consigo olhar para um frasco, um vidrinho assim, e saber se as coisas são ácidas ou são básicas? Como é que você diria, só olhando assim para o que você está vendo aqui, se não tivesse escrito em cima, se é ácido ou se é básico? Existem 4 maneiras para você saber disso. E eu preciso que pelo menos das 4, 3 você saiba incrivelmente bem. E eu vou te dar uma dica hoje, algo experimental que vai ser muito rico para você, tá? Não esquece do que tu vai enxergar agora dentro de instantes. A primeira forma de indicar, pessoal, se as coisas são ácidas ou básicas, é uma muito legal chamada de pH, tabelinha de pH. A tabelinha de pH tem várias formas de medir. Uma delas é com essa riquíssima coisa aqui chamada de papel de pH. Olha que legal. Presta bem atenção. Vou pegar 2 aqui para tu ver. Assim. Um aqui e um aqui. Saúde, Bruno Luiz. Ó, o papel de pH, ele é feito com um material que também é o mesmo material usado no papel tornassol, que eu já vou falar para você. Ele é utilizado, ele é banhado com uma série de ácidos e bases orgânicas que reagem facilmente com coisas que são ácidas ou básicas. Então você pega o papelzinho, você olha aqui e você compara a cor, ó. Ah, a cor tá assim, então é neutro. Ah, tá de outro jeito, então é ácido. E aí vai indicando. Você sabe muito bem que o pH, nós não vamos entrar no mérito do cálculo do pH hoje, mas é qualitativamente importante. Quando o pH fica abaixo de 7, indica ácido, tudo bem? Como o livro está mostrando aqui para você. Quando ele está acima de 7, indica o quê? Básico, tudo bem? Então você tem caráter básico conforme ele vai indo para o 14, porque o pH vai de 0 até 14. E quando ele fica em 7, ele é neutro, sim ou não? Presta muita atenção no que eu vou fazer agora para você, tá? Vou puxar aqui no meio. Presta bem atenção. Eu vou colocar aqui para você um pouquinho desse ácido sulfúrico diluído. O diluído aqui, que eu botei, tá? Vou pegar minha solução. Presta bem atenção ali na cor dele. Olha como ele vai ficar agora. Pinguei um pouquinho, ele já mudou. Tá? Deixa eu colocar aqui. Não bota, pelo amor de Deus. Só para avisar. Tudo bem, pessoal? Agora eu vou pegar a base, certo? Tá aqui a minha base. É uma soda cáustica mais diluidinha, mas já é uma soda cáustica que causa um estrago, né? Vou colocar um pouquinho aqui, pipetando. Pronto. Ó, coloquei, mudou bastante a cor, viu? Feito. Agora o que eu vou te pedir? Eu vou passar agora esses 2 pires, pelo amor de Deus. Alguém passa pela Bruna Luiz, tudo bem? Ó, você vai passando os pires e vai comparando aqui com o indicador de pH. É assim que no laboratório químico você faz para comparar qual é o nível de pH de ácidos e bases. Você não enfia o dedo lá dentro, você não pega e dá uma lambida no líquido, você pega um papelzinho de pH, vê a coloração e marca. Eu queria que você olhasse, comparasse e me dissesse em qual pH cada um dos 2 está, tudo bem? E qual deles é o ácido e o básico, certo? Então vão passando, vão descobrindo isso. Enquanto que você vai passando e vai descobrindo, eu vou te mostrar algumas coisas que são do nosso corpo e que a gente deve saber se são ácidas, básicas ou neutras. E é bem interessante verificar isso aqui. O FET ele é ótimo para nos ajudar nesse problema. Eu vou começar com isso aqui, ó, sangue. Sangue é ácido, básico ou neutro? Quando você se preocupar e se perguntar esse tipo de coisa na prova, porque as provas podem fazer isso para você, você vai pensar, queridos, o sangue, ele é majoritariamente o quê? Água. Sangue é praticamente água. A substância majoritária do sangue é água. E se a substância majoritária do sangue é a água, ó, dá uma olhadinha ali. Pronto, muito sangue. Vou colocar aqui. Qual é o pH da água? 7. Então o sangue só pode ter um pH perto de 7.
Ele é levemente mais básico. É isso que o sangue é. Pelo amor de Deus, não encosta no líquido, tá, pessoal? Por favor, tá? Compara ali com a escalinha, tem na frente, tem atrás. Dê uma olhada que isso é bem importante. Agora, olha que interessante a minha pergunta, tudo bem? Tá, olha o que eu vou fazer agora, ok? Eu vou colocar água aqui, tá vendo ali onde tem a torneirinha? Água. Pergunta, quando eu colocar água no sangue, o que vai acontecer com o pH do sangue? Ele vai diminuir ou vai aumentar? Vai diminuir quanto, assim? Até qual valor? Isso. Quando tu pega um suco e tu bota muita água, a gente usa um adjetivo para isso, né? O suco fica aguado. Por quê? Porque ele adquire características de água. E por mais simplista que o que eu disse pareça ser, é muito importante, pessoal. E as provas vão tentar pregar peças em vocês. Quando você começa a colocar água, tu está diluindo as substâncias que estão dentro do sangue. Ou seja, tu estás dando um meio maior para elas, então elas vão se afastando. Então a quantidade de partículas que está aqui nessa mirazinha já diminui bastante. Entretanto, vai ficando cada vez mais parecido com o que existe dentro da água, porque tem muita água aqui. Então, conforme eu vou diminuindo meu sangue e aumentando a água, olha para onde vai o pH. Tá vendo? O pH está indo para onde? Para 7. Ele pode ficar abaixo de 7? Nunca. Jamais. Porque uma coisa básica, quando você adiciona água, ou seja, dilui, ela vai para 7. Uma coisa ácida, quando você dilui, ou seja, joga água, ela tem que ir para água, tem que ir para 7. Pelo amor de Deus, cuida com o líquido, tá? Isso. Oi, querido. Ele não chega a 7, né? Ele tende a 7. É que, às vezes, a quantidade de água ela é tão grande que o número de partículas é infinitesimalmente pequeno. O limite vai tender a 7. Exatamente, muito bem. Então, como no pH a gente trabalha apenas com, no máximo, 2 casas depois da vírgula, tu já trabalha com 7. Né? A diferença vai ser tão pequena que vai ser irrelevante. Agora, olha outra coisa que é interessante, pessoal, do nosso corpo. Né? Vocês querem vômito? O que vocês querem? Vômito, pode ser? Vômito? Qual é o pH do vômito? Vamos supor que passou mal, comeu alguma coisa que não te fez bem, você deu aquela vomitadinha. Isso, o popular vomito, muito bem. Por que o pH é tão baixo, pH muito ácido? Por quê? Por causa da bile, do suco gástrico, que você acaba expelindo também quando você acaba dando aquela rica vomitadinha, tudo bem? Então, se você colocar água de novo, olha o que acontece, o pH vai indo para 7. Por quê? Porque a água tem pH 7. Agora, você sabe o que é spit? Isso, saliva, cuspe ou coisa do tipo. Ácido ou básico? Isso, muito bem. Não, professor, eu cuspo nos outros, derreto os outros. Professor. Não, querido, é neutro, porque saliva é praticamente água, né, querido? Então é levemente básico ainda, como você pode ver. Tá vendo? E só mais uma observação, porque eles vão te perguntar coisas assim. Leite. Leite é levemente ácido, é legal saber. Por causa do ácido lático que tem dentro do leite, que causa o talhamento do leite, inclusive, que daí você pode, a partir disso, fazer queijo e laticínios. Então ele é levemente ácido. E para finalizar, 2 coisas que são interessantes, pessoal. Primeiro, soda cáustica, que é o que está passando por vocês agora, vocês estão vendo o pH da soda cáustica. Vê se é mais ou menos esse. Tem algum que fica mais ou menos em 13 aí? Esse é a soda cáustica, muito bem. Compare as cores e veja qual é o valor dele ali no papel pH. Tá? E o último aqui também que é interessante. Já era. Não tem mais. Não, tem sim. Calma só um pouquinho. Jogo rápido. E o último aqui que eu queria que você visse também é o sabão. Sabão é básico, bem básico mesmo, tá, pessoal? Você tem o sabonete neutro. Esse é neutro, querido, porque ele é neutro. Mas sabões, em geral, são sais orgânicos com sódio, então vem de uma base muito forte, portanto eles têm um pH bastante básico. Mas é só assim que se vê se é ácido ou básico? Não grita, querido, não grita. Tem o papel tornassol, como eu mostrei para você, que é do mesmo material que esse papelzinho que está passando para ti agora, que ele muda de cor. Ele vai ficar azul, ou, enfim, violáceo, né? A gente pode dizer azul, porque o químico tem assim um problema com cor terrível.
Então, o que é rosa para uns é vermelho para outros, é assim, um pavor. Então, eu vou te pedir muita atenção e marca para mim isso aqui. O papel tornassol, ele se torna rosa quando é ácido e ele se torna azul quando é básico. Você acabou de ver, eu fiz para você na sua frente. Ele é do mesmo material que você está enxergando aí, nesse papelzinho que está passando. Quando eu pinguei o ácido e a base, eles mudaram de cor. E se eles mudaram de cor, é porque eles reagem com ácidos e bases. Então o papel tornassol segue a mesma premissa. Funciona assim, ó, vou mostrar aqui para você. Dá uma olhadinha aqui no FET, tá? Dá uma olhadinha aqui no FET, por gentileza. Se eu achar ele rapidamente. Deixa eu ver aqui os principais favoritos. Isso, favoritos. Achei não, só um pouquinho. Pô, pessoal, que baixo astral, né? Deixa eu voltar lá, sem favoritos. Achei, pessoal, achei. Primeiro ali. Ó, presta atenção nisso que eu vou mostrar agora pra você, tá? Ácido. Esse é o papel tornassol, tá vendo? Ele não é rosa ou azul necessariamente. Presta muita atenção no que eu vou fazer agora. Ó, eu vou botar aqui. Viu como ele ficou? Ficou assim. Ele fica vermelho. Então, quando ele fica vermelho, ele se torna vermelho ou rosa, como eu te falei, é um problema seríssimo de cores, mas é vermelho ou rosa, ele é ácido. Agora, se ele se torna, ó, ele não é azul, vou botar ele aqui dentro, ficou azul. Se ele se torna azul, ele é básico. É muito importante que você lembre disso. Se torna azul é básico, se torna rosa ou vermelho é ácido. Mas ele tem que se tornar, se transformar. Se eles te disserem assim, ó, para indicar ácidos, para indicar bases deve-se usar o papel tornassol azul. O que tu acha? Olha a pergunta que eu vou te fazer. Para indicar base deve-se usar o papel tornassol azul, sim ou não? Claro que não, pessoal, porque ele já é azul. Então ele não vai se tornar azul, ele já é azul. Você não vai indicar nada. Para indicar um ácido tem que usar o papel vermelho. Não, ele tem que se tornar vermelho, então ele não pode ser vermelho. Se você pegar esses papéis que você está analisando agora aí, pingar mais ácido e mais base, eles não vão mudar de cor, eles já mudaram, já gastei esses papeizinhos. Então abre o olho, cuida isso, que é bem importante. Eu vou te mostrar agora um outro aqui, que é bem legal, num videozinho super rápido, chamado de repolho roxo. Eu acho que o repolho roxo ainda cai no Enem, que é um clássico assim de feira de ciências de colégio, e você pode fazer em casa, você pode pegar o seu repolho roxo, e jogar no próprio repolho vinagre ou detergente, ou água Alvex, água sanitária. Mas se você quiser também, você pode fazer um sopão de repolho roxo, como está vendo aqui. Faz o sopão, pega o líquido e começa, ó. Limão, tá vendo? Ó, soda cáustica, bicarbonato e assim vai. Agora olha só, começou. No limão, quando tu joga o repolho roxo no limão, fica vermelho. As cores que ficam vermelhas, exceto na fenolftaleína, sempre indicam ácidos. O repolho roxo, como ele é roxo, 7 só pode ser roxo, né, pessoal? Agora, quando começa a ficar básico, ele começa a ficar mais frio, ó, verde, depois azul. Para mim é um verde, né? Exatamente. É, um verdinho, tá certo? Então aqui, ó, azul, quando é bem básico, esse é o repolho roxo, vale a pena lembrar. Então, repolho roxo, quando ele indica ácidos, ele fica vermelho. Quando ele indica coisas bem básicas, ele fica mais azul, tende ao azul, como você tem aqui no próprio livro, o professor mostrou para você, tá? É o indicador de pH, tem que cuidar disso. Agora eu vou mostrar uma coisa para ti, que é bem interessante. Olha só. Isso aqui eu vou botar bem pouco, porque é um pozinho mágico chamado fenolftaleína. Fenolftaleína, é difícil de falar. Tá? Um pozinho branco, ele é mega caro. Tem aqui, acho que são 25 gramas só, então não tem quase nada. Mas olha que legal isso aqui. Olha que massa isso aqui. Onde estão as soluções que vocês fizeram? Posso pegar... Deixa eu pegar aquela a mais concentradinha, essa daí. É a que tem mais precipitado. Eu vou provar pra ti que isso aqui, tá vendo aqui embaixo? Esse monte de pó que vocês fizeram, viu como precipitou bacana agora? Ficou legal, né? Precipitou bonito ali.
Deixa eu pegar aqui. Olha que legal isso que eu vou fazer para ti. Eu vou colocar aqui. Pronto. Tá. Isso aqui é básico, né? Todo mundo concorda, né? Olha só que legal que vai acontecer. Se for básico. Não esquece disso que eu vou te mostrar, pelo amor de Deus. Tá? Dá uma olhadinha aqui. Olha a cor que ele vai ficar. Vou usar só um pouquinho, tá? Vamos dar uma agitadinha ali agora. Dá uma olhadinha aqui. Tá vendo? A corzinha? Pronto. O que é isso aqui, pessoal? Não sei o que é, mas é uma coisa certa. É base. Ficou rosa. Ah, mas isso aí é coisa que todo mundo sabe, isso é muito fácil. É? Então dá uma olhadinha aqui agora. A fenolftaleína, ela indica bases, ok? Base. Como é que ela fica quando tem um ácido? Quer ver? Olha que legal que eu vou te mostrar agora. Presta atenção que tu não vai ver todo dia isso. Ó, ela fica bem vermelha, indicando que tem muita base aqui, né? Dá uma olhadinha agora aqui então pra tu ver. Viu só? Por que não... Ó, olha ali, ó. E aí? Cadê o rosinha? Por que não fica rosinha? Por que eu jogo aqui, ó, e nada tá acontecendo? Não quer de jeito nenhum ficar rosa. Alguém poderia me ajudar? Poderia me explicar? E começa a observar que está formando uma coisa estranha aqui no vidro, tá vendo? Sabe o que é isso aqui? Sulfato de cálcio. Olha que coisa linda, ó. Tá vendo? Me explica por que por mais que eu coloque, nada aqui acontece. Porque a concentração de ácido que eu tenho aqui é muito alta. A prova disso é que a quantidade de partículas que começaram a precipitar é tão pequenininha, mas tão pequenininha, tá vendo? Ó? Porque a quantidade de base que tem aqui é muito pouca, tá pouco diluído. Desculpa, tá muito diluído e vocês assopraram um monte, então vocês gastaram toda a minha base assoprando esse troço. E aí tu precipitou todo o meu cálcio ali na forma de carbonato de cálcio que fica lá no fundo. Então por mais que eu jogue aqui, ó, olha ali, não acontece nada. Precipita muito pouco, tá vendo? Então isso, querido, é fenolftaleína. A fenolftaleína é um indicador de base. Ela só fica rosinha. Eu vou passar ela para você, tá? Vou passar ela para você, ó, para você olhar e prestar atenção na palavra que é difícil de pronunciar e ler às vezes também. Ela fica rosa quando indica base. Quando ele encontra uma base, ela fica incrivelmente rosa. Só que quando essa base tem contato com ácido, por exemplo, ou se você jogá-la no ácido e ela some na hora, ela só fica rosinha quando encontra a base. Por que é assim? A fenolftaleína, ela é um ácido orgânico bem fraquinho. Então, quando ela encontra uma base, esse ácido reage e forma um sal. E esse sal é rosa. É um sal vermelhinho, rosinha, bem bonito. Só que quando você joga o ácido, você acaba quebrando esse sal, desfazendo, e daí ela deixa novamente de ser, enfim, indicada. Tudo bem? Então tá aí, esses são os indicadores, é super importante saber esse tipo de coisa, porque as provas adoram essas informações. Tá, mas e só um pouquinho. Beleza, eu já sei ver quando é ácido, quando é básico. Então, o pH que vai de 0 a 14, abaixo de 7 é ácido, acima é básico e em 7 é neutro. Quanto mais perto do 0, mais ácido. Mais perto do 14, mais básico. E os vidrinhos passaram por aí, né? Vocês conseguiram medir a força do ácido da base? Qual o pH do ácido e qual o pH da base? Alguém quer tentar? Eu acho que era 2 o do ácido, né? Do ácido é 2? Vou ver aqui para você. O ácido era mais forte ou a base era mais forte? O que vocês acham? Vamos lá. pH aqui. Ó, esse pH para mim aqui tá entre 1 e 0. Tá incrivelmente forte. Esse ácido está muito concentrado. Espero que ninguém tenha botado a mão aqui, pelo amor de Deus. Então vai sentir agora. Mas amanhã quando tu acordar e fizer assim, ó,
com 2 dedos só na mão, aí você vai ver como ele faz bastante falta, né? E age bem. E essa base aqui, a base já está mais fraquinha, ó. Para mim a base está em torno de 12, querendo passar para 13. Não sei se foi isso que vocês viram. Para mim o ácido está entre 0 e 1 e a base está entre 12 e 13. Então a base está mais fraca que o ácido. Evita encostar nisso aqui, pelo amor de Deus. Certo? Fechou. Queridos, então, posso ir embora? Me liberta? Calma, falta só mais uma coisinha. Tem três caras, e esse é o nosso desfecho da aulinha de hoje, chamados de teóricos de ácidos e bases. Eles deram, digamos assim, conceitos diferenciados para ácidos e bases. E é isso que o professor vai mostrar para você agora. Quando você fala num ácido e numa base, você sempre tem que se perguntar assim, ó, tá, mas é ácido e base para quem? Porque vários teóricos tentaram conceituar ácidos e bases e conseguiram de formas diferentes. Por exemplo, todo mundo acha que ácido, começa com H. Depende. Para Arrhenius, sim. Mas para Bronsted, não. Para Lewis, não necessariamente. Então, esses teóricos, eles foram os responsáveis por criar novas teorias para classificar ácidos e bases. E é isso que eu vou mostrar para você agora. Tem várias outras teorias, tá, pessoal? Tem umas 5. Tem, tem teorias de radicais livres, tem várias outras teorias. Mas estes 3 são os mais importantes, os únicos que você deve saber. Então, queridos, teorias ácido e base. Como é que eu faço para saber se um ácido é um ácido, uma base é uma base? Eu trouxe para você aqui um quadradinho, um card, um cartãozinho, bem fácil, reunindo todas as informações que você precisa saber. Vamos começar com o mais simplesinho e popular de todos, o Svan Arrhenius, lá no final do século XIX. O Svan Arrhenius disse assim, ó, ácidos liberam em meio aquoso H+. Então a gente coloca assim, destaca no livro, liberam H+. Tá? Como no livro, ali o professor trouxe para você. Né? Aqui no livro você tem isso. A página é a página de número 43. A foto do Arrhenius para você associar aí o nome à figura. E assim por diante, tem uma empatia com o Arrhenius. Está ali direitinho, foi o primeiro. Certo? Tá, mas e daí? O que eu faço agora? Calma, querido, porque tem a base ainda. As bases de Arrhenius são substâncias que liberam, veja só, o OH-, que é o íon hidróxido. Então, o Arrhenius foi o primeiro a conceituar e trouxe o conceito mais simples de ácido e base. Para ele, ácido é a espécie que em meio aquoso, libera H+. Por tal motivo, tem que começar com hidrogênio. E para ele, base é a espécie que em meio aquoso libera o OH-. E por esse motivo, tem que terminar com OH. Só que com o tempo, percebeu-se que nem só H+ e OH- identificavam ácidos e bases. E o primeiro a perceber isso foi o Bronsted, junto com Lowry, que fez um trabalho em paralelo e os dois acabaram ganhando evidência por seus papers, pelos seus artigos. Bronsted, que foi o primeiro, disse assim, ácido é toda espécie que doa o H+. E pessoal, isso vai cair, eu falei isso ano passado para muitos dos alunos, eu disse assim, queridos, a URGS vai cobrar, a URGS adora cobrar isso, é bem provável que caia Bronsted ou Lewis, porque faz tempo que não cai, dito feito, caiu Lewis, num BF3. Então eu já estou reafirmando isso para ti, eu acho que vai cair de novo, estou com essa sensação, é muito importante para a química orgânica e a questão que você vai encontrar na prova vai estar no quadro. Como eu falei ano passado, e estava no quadro, porque eu passei a tabelinha com a questão que caiu, que é basicamente aquela ali. A URGS cobrou com BF3, inclusive, né? BF3. Então, foi aquela mesma ali que o professor está passando, passou no passado. E eu acho que vai cair essa reação aqui, essa aqui. Anota o que eu estou te falando. Doa o H+, e as bases, elas recebem o H+. A teoria de Bronsted é a teoria chamada de teoria protônica. Recebem o H+. Nessa teoria, não tem OH, é só hidrogênio que define quem é ácido e quem é base.
Para Bronsted, toda espécie que numa reação é capaz de doar o hidrogênio é um ácido. Então, se você olhar para essa reação que a gente está observando aqui no quadro, tá vendo? O antes e o depois, você vai perceber que o HCl tinha hidrogênio e depois ele não tem mais. Então é sinal de que ele deu esse hidrogênio aqui para o NH3. E o NH3 tinha 3 hidrogênios, ficou com 4. Então ele recebeu o hidrogênio do HCl. Quem doa o hidrogênio para Bronsted é um ácido. Então esse é o ácido de Bronsted. Quem recebe é uma base. Então essa é a base de Bronsted. Só que as provas aqui gostam de fazer uma sacanagem com os alunos. Eles gostam de perguntar para o aluno, e se a reação for invertida? Como assim invertida? Se ela for assim, ó, para cá. Quem é que seria o ácido e quem seria a base? Tá, então vamos fazer a reação invertida. Se a reação for invertida, for para a esquerda, o NH4 tinha 4, ficou com 3. Então ele doou o seu hidrogênio para o cloro, que não tinha hidrogênio, e ganhou hidrogênio se a reação fosse ao contrário. Então, o NH4 agora vai ser um ácido, tá vendo? Ácido, e o Cl- seria a base. Ah, professor, por que tu fez com essas cores? Eu vou te explicar. Azulzinho, azulzinho. De acordo com a teoria de Bronsted, toda espécie que atuou uma vez como base, ela só pode atuar de novo como ácido. Porque toda espécie que recebeu o H+, posteriormente, só pode doar o H+, não pode mais receber o H+, pois ela já recebeu. Então os químicos chamam essa brincadeira de par ácido-base conjugado. Quem era base, depois virou ácido. Quem era ácido, depois virou base. As provas perguntam muito sobre qual é o conceito de ácido e de base de Bronsted. Para Bronsted, ácidos são espécies que doam o H+, e bases, espécies que recebem o H+. Essa é a pergunta mais feita sobre a teoria de Bronsted. Tá, pessoal? Depois eles perguntam, olhando a reação abaixo, quem é que se comportou como ácido e quem se comportou como base? Se antes ele não tinha tanto H e depois aumentou o número de Hs, é porque ele ganhou. Se antes ele tinha o hidrogênio e depois não tem mais, é porque ele doou. Quem doa o H é ácido, quem recebe é base. E a pior teoria, na minha opinião, é a teoria de Lewis. Porque a teoria de Lewis ela é a mais complexa, afinal o Lewis foi o cara que inventou toda a premissa dos pares eletrônicos. Então ele pensou, olha, se eu conseguir explicar como os átomos se ligam, eu também posso explicar caráter ácido-base. E ele explicou. Ele disse assim, foi a questão da URGS esse ano, né? Quem é ácido para Lewis? É a espécie que recebem o par eletrônico. O par de elétrons. Estes são os ácidos de Lewis, espécies que recebem o par de elétrons. E as bases de Lewis são as espécies que doam o par de elétrons. Doam o par de elétrons. Dessa maneira. Tudo bem? Tá, como assim? Segundo Lewis, como o H+ ele é um cátion, ele acabou dizendo assim, todos os cátions são ácidos. Não é só o H+ que é um ácido. Não, todos os cátions vão se comportar como ácidos. E bem como o OH-, que é um ânion. Não é só ele que é o único ânion básico, todos os ânions são básicos também. E essa teoria de Lewis ajudou muito a explicar por que as coisas funcionam dessa forma, por que certas reações acontecem. Como, por exemplo, você pode ver aqui. Nessa reação você pode perceber que você tem um BF3 com F-. E aí a URGS pode perguntar de novo, quem é o ácido e quem é a base? Ó, pessoal, tem algum ânion ali? Tem algum ânion? Quem é um ânion ali? F-.
Se o F- é um ânion, esse vai ser o componente básico. Essa é a base. E esse, consequentemente, só pode ser o seu ácido. Por que ele é a base? Eu vou te explicar de acordo com a teoria de Lewis. Ó, você não precisa fazer isso, tá? Repito, o que mais cai é uma pergunta direta. O que é um ácido para Lewis e o que é uma base para Lewis? Ácidos para Lewis são espécies que recebem o par de elétrons. Bases para Lewis são espécies que doam o par de elétrons. Então, prestem bem atenção no que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Está ali o F, ok? Está ali o elétron que ele recebeu a mais. Nessa ligação, observem que os flúors se conectaram ao boro, dessa maneira. Tá vendo? Assim. Beleza. Agora, tem um flúor a mais que não tinha antes. E esse flúor a mais que não estava aqui antes, se ele está ligado ao boro, a única forma de explicar isso é a seguinte. Ele doou o seu par de elétrons aqui, ó, esse parzinho aqui, para o boro. E ao doar, ele fez essa ligação aqui. E o boro recebeu esse elétron. Por isso que ficou um BF4-, indicando que esse F- se conectou ao BF3. Então, essa é uma forma de explicar por que aquela reação acontece. Porque ela acontece, ponto, isso é fato. Está aqui, vocês estão vendo ela. Segundo Lewis, ela acontece porque isso aqui tem caráter ácido e isso aqui tem um caráter básico. E como um tem caráter ácido e outro tem caráter básico, ácidos reagem com bases. Por isso isso acontece. Tudo bem?